Amém? Que nos diz: como, pois, invocarão aquele quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E o verso 15: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formoso são os pés dos que anunciam a paz, e dos que anunciam coisas boas. E algumas versões dizem boas novas. Amém? Enquanto vocês falavam aqui, em todas essas características que nós ouvimos dos países, as dificuldades que os países têm, eu lembrei de um cara que ele foi muito importante. Ele foi um desbravador na China. Seu nome, para quem não conhece, era Hudson Taylor. Hudson Taylor, ele foi levantado por Deus, sabe como? Através de um livretinho, como se fosse um folheto. Ele, com 17 anos, ele leu aquele folheto, e a partir dali, ele entregou a vida a Cristo, e começou a gerar dentro dele o desejo de pregar o Evangelho às pessoas. Hudson Taylor, ele desbravou um local que era o mais fácil de todos na sua época, que era finzinho do século XIX, que era a China. Aquela igreja subterrânea, uma boa parte dela foi, por esse inglês, foi desbravada. Esse homem foi levantado por Deus ali para levar o Evangelho, e as pessoas começaram a entender o que Deus queria. Os chineses começaram a entender o que Deus queria através dele. Isso numa grande escala. Então ele mudou a China. Depois veio um cara chamado Watmani, que aí ele continuou uma grande obra ali naquele lugar. E você vai pensando em grandes homens. Então vamos pensar assim. Eu quero levar você a pensar comigo hoje. Onde nós temos que fazer missões? Eu quero animar você. Hudson Taylor, tem um negócio legal dele. Como que ele foi despertado para que ele pudesse ser um missionário? Ele ouviu uma pregação como essa. Um professor dele da faculdade, que também era de Deus, começou a falar as coisas para ele. Ele ficou encantado com aquilo e falou: quero ser missionário. Como que eu faço? Entrou em contato com tudo quanto é lugar, fez um treinamento intensivo, onde eles entregavam folhetos, onde eles oravam pelas almas. Ele aprendeu a ganhar as almas, e depois ele conseguiu um contato lá na China e foi para lá. Foi ser usado por Deus naquele lugar. E Deus o usou, e inicialmente ele conseguiu, num país como aquele, conseguiu trazer a Cristo mais de 18 mil almas. 18 mil almas. E através dele, a obra ali naquele lugar, ela começou a crescer. O Billy Graham, que é considerado o maior pregador da nossa época, ele está agora com 95 anos, e todo ano matam ele, todo ano dizem que ele morreu. Mas o homem não morre e continua pregando. Tem lá no YouTube, você digitar Billy Graham, você vai ver a última pregação de Billy Graham. Mas toda hora tem a última. Ele não morre. E ele é um homem de Deus. Ele foi abençoado por Deus, apesar de, eu já contei para os meninos, na vida familiar ele não foi tão abençoado assim, mas na vida pública, ganhando almas, ele fez muito para o reino de Deus. Será que aqui tem algum Taylor? Algum Billy Graham? Tem um cara que eu já citei para vocês, até na escola dominical, que é o David Wilkerson. Ele foi numa escala menor, ele foi ser missionário. Sabe aonde? No meio das gangues americanas, no meio de Nova York, no centro ali. Ele foi ganhar almas ali. E ele conseguiu ganhar uma alma só, você acredita? O nome do cara, Nick Cruz. Ele foi missionário não só de uma alma, porque depois ele fundou o Desafio Jovem. Mas ele ganhou essa alma, e essa alma começou a fazer diferença. E ele também. Ele era um pregador, só resumindo rapidinho, ele era um pregador de uma igreja, tinha lá seus 60 membros, vivia bem, tinha dinheiro, ficou tranquilo a vida toda. De repente Deus falou para ele: tem um lugar para você ir, meu amigo. Vai para lá que eu vou fazer um negócio com você. Senhor, não sei o que, aqui eu estou estável, não sei o que. Vai que você vai ver só. E Deus usou com grande poder. Veio um cara para cá chamado Luigi Francescon, e veio um outro chamado Daniel Berg. Francescon, ele fundou a Congregação Cristã do Brasil. Isso aqui no comecinho do século XX. E esse outro camarada que eu citei, o Daniel Berg, ele só fundou ali na área de Manaus a Assembleia de Deus, que hoje é o que é. Missionários suecos que deixaram tudo que tinham e vieram para cá. Vamos chegar mais próximo de nós? Veio um camarada para cá chamado Ashbel Simonton. Esse cara foi o primeiro presbiteriano missionário em terras brasileiras. Ele, em 1859, e ele começou a penetrar com o Evangelho no nosso país. Esse homem
foi um missionário usado por Deus. A história dele é muito legal. Se você procurar ali a lê-la, você vai ver quanta coisa boa esse homem fez aqui no Brasil. E ele morreu jovem, se eu não me engano, com 38 anos. Doente. E aí você começa a pensar, e eu começo a pensar nessas coisas, a gente começa a ver que se nós não fizermos a nossa parte, desde aquele grande, aí se a gente lembrar do grande apóstolo, que é o apóstolo Paulo, que ganhou incontáveis almas, você começa a ver que nós não somos quase nada se nós não trabalharmos a Cristo, se nós não trabalharmos para o Evangelho. Eu posso sonhar, eu quero incentivar você a ser um missionário mesmo, que você se levante para ser um missionário, se levante para ser um missionário, faça isso, em nome de Jesus. Deus precisa disso. Só que a gente tem um grande problema aqui, e é isso que eu quero tratar mais do que tudo. Que tipo de missionário eu quero ser, como eu tenho sido, e pior, se realmente eu sou ou não algum tipo de missionário. Cada homem desse que eu citei para vocês, eles foram quebrando barreiras. Começando com Pedro. Se você ler Atos 2, a partir de Atos 2, a partir do verso 14 até o 47, o Pedro faz o quê? Ele começa a pregar para os judeus que estavam ali. Quando a obra começa a crescer, eles fazem uma votação para que sejam levantados diáconos para ajudar na obra, porque a obra estava crescendo muito. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas, ou 3.000 homens, foram conversos naquele lugar. A Bíblia fala ainda que o coração deles foi compungido a estar na presença de Deus. Então Pedro foi o primeiro. Depois, já lembrando de Paulo começou a pregar, e ele seguiu o que a palavra disse nesses versos que nós lemos. Quando fala de nações ali, está dizendo o quê? Que foram quebradas as fronteiras. Então você vai pensar que essa palavra nações aí, quando Cristo ele menciona, ele diz assim, eu tenho todo o poder no céu, na terra, eu sou. Então nós vamos tirar a barreira das nações e vocês vão começar a ir. E vocês vão pregar. E vocês vão levar o Evangelho e pessoas vão ser modificadas através dessa palavra. O ide, quando você lê, é um imperativo. Deus chama você, vá e pregue. Eu quero que você pregue, eu quero que você fale, eu quero que você traga às vidas a persuasão que vem diretamente do Espírito Santo. Não é persuasão humana, mas é uma persuasão que vem do Espírito Santo. É Ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então vai acompanhando aí. Agora você fala, então onde você quer chegar? Pergunta aí. Vou chegar, calma, está nervoso. Onde que eu vou chegar? Simples assim. Você se olhando como alguém que é cristão. Cada palavra dessa, ela se aplica a você. Você como servo de Jesus, você se converteu. Eu não sei quem que é o mais novo convertido aqui, mas o mais novo convertido, na hora que ele falou, eu sou de Jesus, a primeira obrigação dele como cristão é ir e pregar as boas novas. A primeira coisa que você tem que fazer é ir e pregar as boas novas. Mas eu não tenho o dom de ser evangelista. O problema é seu, porque isso é um mandamento, é imperativo. Diz, ide, vá e faça discípulos. Faz uns 10, 12, 15, 20, 50, a gente não quer 12, né? A gente quer quantos discípulos forem necessários, faça seus discípulos. Deus ele está chamando a cada um de nós que somos cristãos a uma novidade de vida, que é pregar essa vida que está dentro de você. Então, se você é cristão e você nunca pregou o Evangelho para ninguém, ou as pessoas que estão à sua volta não conhecem o Cristo que você serve, você está em pecado. Estão ouvindo o que eu estou falando? Se você fala assim, eu sou cristão, mas você não prega a palavra de Deus, então você não é cristão. Ou pior, você diz que é, mas você não tem a salvação em Cristo Jesus. Porque quem é salvo, quem é converso, prega a palavra aonde quer que esteja, no ônibus, no trabalho. Se as pessoas da sua escola não sabem que você é um evangélico, ou melhor, se você é um cristão, você é leviano, você é falso, você é hipócrita. Se você fala que faz, fala que é, mas não reflete nas suas atitudes, então você não é. E aí eu duvido da sua salvação, porque a salvação ela é evidenciada quando nós fazemos a obra de Deus. Então, se você não prega no seu trabalho, você está em pecado. Me desculpe dizer isso. Mas tem que ter um momento oportuno. A palavra fala várias vezes, o apóstolo Paulo diz, você tem que pregar em momentos oportunos e momentos inoportunos. Em
tempo e fora de tempo. Se você não prega, você está em pecado. Se você está 5 anos no mesmo lugar e você não prega, você está em pecado. Se você está 4 anos na faculdade, você passou os 4 anos lá e ninguém sabe que você é de Deus, você está em pecado. Se você trabalha na mesma empresa há 3 anos e nunca falou do amor de Deus, você está em pecado. Se você tem uma empresa e você tem funcionários e você não prega, você está em pecado, porque a palavra de Deus nos dá uma ordem imperativa, que é ir e falar do amor de Deus. Se você não tem falado, infelizmente, você não pode se considerar cristão. Se você não tem se colocado na presença de Deus, a persuadir pessoas, a convencer pessoas, a instruir pessoas, você está em pecado. E eu me incluo também. Quantas almas nós ganhamos esse ano para Jesus? Quantas almas você trouxe ao Evangelho? Ah, mas eu sou convertido há só um mês. O problema é seu. Se é um mês, já tinha que ter ganho pelo menos uma alma. Ah, eu sou 10 anos. Então pelo menos 10 para fazer a conta. Pelo menos uma por ano. Amigos meus que se converteram, a gente orava. A gente cansava de falar com Deus. Deus, salva essa pessoa. Você quer que sua mãe seja salva? Você quer que seu pai seja salvo? Mas você não é missionário nem na sua casa. Você não é missionário nem no seu trabalho. Aí Senhor, me manda para a África, me manda para a China, me manda para não sei aonde, mas você não consegue nem na sua casa. Você não intercede, você não tem dores de parto pelos aqueles que você ama. A sua mãe e o seu pai, você tem que gemer por eles. A palavra de Deus fala, através de Paulo, que você tem que sentir dores de parto pela sua família. Eu não tenho a menor ideia do que é dor de parto. O que o médico me falou um dia é que eu tive uma úlcera, um início de úlcera. Ele falou que a dor é parecida, segundo ele. É uma dor terrível. Quem já teve úlcera aqui sabe. É terrível a dor. É esse tipo de dor que você tem que sentir pela sua família, meu querido e minha querida. Se você não sente dores de parto pela sua mãe, pelo seu pai que não se converte, que não se entrega a Jesus, pelo seu amigo, se você não sente essas dores dentro da sua alma, você está pecando, porque o Espírito Santo, ele quer usar você como instrumento das boas novas. Aí você pode ser mandado para a China, mas se a sua casa é uma desgraça, Deus não pode honrar o seu ministério. Se você ganhar uma alma, se cada um aqui ganhar uma alma, para quanto nós vamos? Povoando o céu e despovoando o inferno. Mas eu tenho outro grande problema aqui no meio também. É que tem gente aqui no meio que não se converteu, que não é cristão de verdade, que é um hipócrita, que, como eu já falei, é um leviano, que vive a vida inteira dentro da igreja, mas não se rende às bênçãos e aquilo que o Senhor tem para nós. Então pense. Então eu quero levar você a começar com a missão de Cristo com você mesmo. Sabe por quê? A Bíblia nos fala em 1 João que se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, Ele é fiel e Ele é justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Se você não passou pelo processo de arrependimento, se você não se arrependeu das burrices que você já fez na sua vida, se você não se arrependeu das coisas erradas que você fez, você nem cristão você é. Você pode até falar, mas você não é. Se não se arrepender, não é cristão. A salvação vem por 2 meios: arrependimento e fé. Arrependimento e fé. Se você não se arrependeu dos seus pecados, aqueles lá mais antigos, desculpe, mas você não é cristão. Se você não tem a fé que deveria ter, desculpe, mas você não é cristão. E você, se o carro passar em cima de você agora, eu não quero que isso aconteça, você vai ser chamado a depor em juízo perante Deus. E Ele vai olhar para você e vai falar assim: não te conheço. Se você não entrega o seu coração de corpo e alma ao Senhor e tudo que há dentro de você, e se arrepende dos seus pecados e tem realmente fé gerada, é isso que eu quero gerar. Eu quero colocar medo, quero colocar fé. Se você não tiver essa fé, você não pode ser missionário, nem para síndico, nem para porteiro do céu a gente vai funcionar, porque a gente vai ficar longe do céu. Como tem sido a sua vida como missionário? Primeiro de você mesmo. Você é arrependido? Você é cristão? Você tem fé? É isso? O que Deus fez por você, meu? O que Deus fez para você? O que Ele mudou em você? O que você fala assim: eu era e não sou mais? O nosso Deus é um Deus que a renúncia, na hora que você se converte, ela já acontece. O que você tinha vontade de fazer, você não faz mais. Tem renunciado ao pecado? Se você não renunciar ao pecado,
você corre sério risco de não morar com o nosso Deus. Quando as fronteiras do nosso coração são removidas, aí a gente começa a entender que aí eu sou missionário na minha casa, eu sou um missionário na minha faculdade, na minha escola, eu sou um missionário na minha cidade, eu sou um missionário no meu estado, eu sou um missionário no meu país, e aí as fronteiras caem e eu sou um missionário para todas as nações. Então não pense em ser missionário se você não é missionário de você mesmo. Se você não mudou de vida ainda, o Senhor Ele te chama para o arrependimento de tudo aquilo que é desagradável aos olhos dele. Então eu fiquei pensando, e foi até o título que eu coloquei: que festa que é essa, festa das nações? Se nós temos crentes dentro das igrejas que não são conversos, se nós temos pessoas dentro das igrejas que não se arrependem dos seus pecados, se tem gente dentro da igreja, jovens, que ainda ficam beijando todo mundo, ficando por aí, transando por aí, usando bebidas, usando drogas, continuam no pecado, continuam se prostituindo, continuam fornicando, e ele fala: eu sou cristão. Como que a gente pode pensar numa mudança de vida se isso não acontecer em nós? O arrependimento não vir. Você que é jovem cristão, você tem que se abster de certas coisas, porque isso é bênção para você. E tem jovens aí ficando, fazendo coisa errada. E para ele é normal, não dá nada. E depois ele fala: eu sou um cristão. O Senhor Ele chama você e eu para sermos missionários reais, não hipócritas, não jovens que falam que creem no Deus vivo, mas na verdade eles vivem uma vida dupla. Aqui na igreja, glória a Deus e aleluia, e lá fora ele é um traste. As pessoas não querem conversar com ele. Muitos jovens que eu conversei e que lá fora eram outra pessoa, jovens que a gente conversava, eu desacredito, eu falo: meu Deus, não é o mesmo jovem que eu conheço. Se você tem vestido máscaras diante de Deus, essas máscaras têm que cair para que você possa reinar com Ele. Essa vida não presta para nada, a não ser para você ser uma passagem direta para as moradas celestiais. Para mais nada. Não serve para mais nada a sua vida. Se você quer prazer aqui na terra, você pode tê-lo, mas você vai ter desprazer amanhã no inferno. O Senhor Ele chama você para morar no céu. Ele chama eu e você para uma vida de santidade, uma vida de diferença, de novidade, uma vida de transformação. As coisas aqui passam, meninas e meninos passam. Você que gosta muito de ficar, você que gosta de ver pornografia, isso aí tudo passa, isso aí não presta. Isso aí você vê pornografia hoje, amanhã você sente nojo de você, porque dentro de você tem um espírito que fala: ó, isso aí não é legal para você. E os jovens vão se alimentando disso. Tem vontade de ver pornografia? Vai ouvir uma música, vai ler a palavra, você vai ver como que esse sentimento vai ser retirado de você. Aí uma das coisas que vocês cantaram aqui hoje, eu fiquei pensando, eu até anotei aqui: nós temos muitas vezes um pensamento egoísta, e eu quero mesmo assim ser um missionário, mas eu sou egoísta, eu não consigo nem cuidar de mim mesmo. Aí eu tento cuidar de mim, dos meus prazeres, das minhas coisas, daquilo que faz bem para mim, mas eu não consigo avançar as fronteiras. Que tipo de missionário você é? Que tipo de missionária você quer ser? Você já é missionário na sua casa? No começo do ano, e aqui todos estão de prova, todos já estavam aqui, para a glória de Deus, e as pessoas não saíram. Vocês receberam um papel com uma lista, com 10 espaços para que vocês colocassem nomes de pessoas para orar. Eu peguei uma lista que está até hoje no meio das minhas coisas, e cada uma delas a gente ora, e a gente pede: Senhor, abençoa essa vida, traz essa vida, eu preciso dessa vida. Sabe como que Oswald Smith, que é um dos grandes pregadores avivalistas, orava? Dá-me almas, Senhor, dá-me almas, eu preciso de almas, eu quero almas, eu preciso de pessoas para evangelizar e para que venham aos seus pés. Quanto você fez com aquela lista que eu dei para você? Você provavelmente, vai não ser leviano também, provavelmente você nem lembra onde a lista está. Aí hoje você pode chegar na sua casa e tentar procurar, ver se você acha. Essa lista tem que estar dentro do seu coração. É a sua mãe que precisa converter, você vai gemer por ela. Você vai gemer, você vai chorar, você vai suar, você vai ficar doido, você vai falar: Deus, salve minha mãe, porque se minha mãe ficar aqui eu vou ter um treco. Se sua mãe morrer hoje, ela vai para o céu, e você não ora por ela, você acha que você está certo fazendo isso?
Se seu pai morrer hoje, ele vai para onde? E você não está gemendo nada por ele, você não está orando. Adolescentes que estão aqui, que vivem uma vida porca diante de Deus, que mal ora, mal lê a Bíblia. O Senhor, Ele chama você, adolescente, de 12, 13, 14, 15, 16, a ler a palavra, a orar. Jovem, você que finge que ora, mas não ora, o Senhor, Ele te chama para oração, porque é só através da oração que você vai ganhar alguma alma. Ou pior, você vai salvar a sua ainda, né? O Senhor, Ele te chama para isso. Ore. Tem gemido pelo seu pai? Tem gemido pela sua mãe? Ah, eu amo tanto. Tem gente que fala, tudo meu amigo, né? Eu conheci uma menina, e não veio do sul, que ela era amiga de infância de todo mundo. Ela conhecia o camarada hoje, ela já era amiga de infância. Ai, meu Nicaia, ai, ela é minha amiga. É seu amigo mesmo? Ele está salvo? Ele é um jovem salvo? Ela é uma jovem salva? Meninas, meninos, um alerta para vocês. Vocês procuram um namorado fora da igreja. Aí você vai ter dois trabalhos, que é orar por ele, é a responsabilidade espiritual sua. Ora todo dia pelo seu pai. Aí você vai ver a salvação entrar no seu lar. Ora, não cansa de orar. Vocês adolescentes, como eu já falei, jovens, Deus chama vocês à santidade. Quem é os jovens mais experientes, vamos falar velho? Deus chama vocês à santidade. Não se desespere por situação nenhuma. Seja um missionário em todo o tempo. Seja missionário e seja missionária em todo o tempo. Eu fiz uma conta louca aqui que eu tenho que olhar, que eu nunca lembro dos números. Eu fiquei pasmo, eu estava assistindo o Globo News, o Alexandre Garcia disse assim: 24 mil jovens perdem a vida todos os dias. Todos os anos. São 24 mil jovens que morrem por causa de acidentes, por causa associados a drogas, a bebidas, suicídio. No nosso país, o terceiro lugar é suicídio. O segundo lugar é os homicídios, que é algo absurdo. O primeiro lugar é acidente de trânsito, geralmente associado com álcool. Aí eu fiz umas contas loucas, eu sou ruim de conta, mas eu acho que eu acertei. 66 jovens morrem por dia no Brasil, por causa de acidentes, drogas, homicídios e suicídios, sem Jesus, rumando ao inferno. E a culpa é de quem? É daqueles que dizem ser cristãos, mas não levam a palavra e não fazem missões, nem no seu bairro, nem com seus vizinhos, nem na sua escola, nem na sua faculdade, nem no seu trabalho, não fazem na sua cidade, não fazem no estado, não fazem em lugar nenhum. E são os jovens que vão ser imputados. E o sangue, a palavra nos diz que o sangue vai ser imputado sobre nós. Você tem um amigo seu, que ele morreu, aquele cara, ele era muito legal, ele era 10, uma pessoa boa, pegou o carro, tomou uma, aconteceu esses dias, né, isso? O camarada morreu, você conhecia ele, você olhava sempre para ele, todo dia você encontrava com ele passava por você, e você nunca falou do amor de Cristo para ele. O sangue dele está sobre a sua e a minha mão, porque você não abriu a sua boca e não falou assim: vamos à igreja, que lá tem uma palavra de Deus para você, onde as suas mazelas vão ser resolvidas, onde o Deus Todo-Poderoso vai salvar a sua alma. Você não faz. Isso é ser missionário? Que tipo de missionário você é? Então volta a pergunta: você é missionário? Se você morrer agora, você vai estar com Cristo? Se você bater com as 10 agora, você vai estar com Cristo? Tenho dúvida. Se você tem dúvida, corre agora para os braços de Jesus. Se você não sabe para onde você vai, corre agora para os braços de Jesus. Ah não, tenho Cristo, sou de Jesus. Se você não tem falado o Evangelho para as pessoas próximas de você, você está em pecado. Pregue dentro do tempo e fora do tempo, porque o Senhor, Ele nos chama para o ID, que não é optativo. Eu não tenho que ter o dom do evangelismo para falar do amor de Cristo. Quem sabe aqui, João 3,16? Pega a mão, quem sabe? Se você não sabe, você toma vergonha na sua cara e vai saber, porque é o centro do evangelho, é o mini evangelho. Se você não sabe isso, você não pode evangelizar mesmo. Você tem que tomar vergonha na sua cara e se converter. A segunda coisa, se você sabe, através dessa palavra, você pode chamar alguém ao evangelho. Semeie o evangelho, gente. Traga pessoas. Esse grupo aqui tem sido abençoado. Nós estamos crescendo, eu vejo isso. Só que é muito pouco. Jovens estão morrendo agora. Jovens morrendo o tempo todo. E a gente está aqui, ó.
vendo defeito na igreja, defendo o pastor, defeito no louvor, vê tudo errado, mas não muda. Não muda. Você é missionário? Amém. Você é missionário, mas está meio de folga? O Senhor ele te chama para pregação. Ele te chama para falar do amor dele a todas as pessoas. Como? Aí nós voltamos àquilo que nós lemos, Romanos 10, 14. Se você não pregar, como que alguém vai crer? Se você não falar do amor de Deus, como que alguém vai crer? Você tem que falar, meu. Você tem que sentar de vez em quando com a sua mãe lá e falar: mãe, eu tenho uma palavra aqui para você. Mesmo que ela fique meio assim com você, mas fale, semeie a palavra. Mas tudo começa com a oração. Você, jovem, que não ora, o Senhor ele te chama para oração, porque é assim que você vai ganhar alguma alma para Jesus. Eu comecei a ganhar alma só quando eu entendi a questão da oração. Enquanto eu não entendi oração, eu preguei, olha, eu acho que eu já preguei tanto na minha vida, mas eu não ganhava almas. Aí, através do Espírito Santo, quando o Espírito Santo começou a trabalhar em mim e eu comecei a orar, eu comecei a ver as barreiras caindo. Eu já dei esse exemplo aqui e eu quero que você coloque no seu coração. Começou a orar por alguém, você fala assim: minha mãe não é crente. Você vai começar a orar por ela, você vai falar do amor de Deus para ela, mas ao mesmo tempo você vai orar muito. Você vai falar 1 minuto e vai orar 20 por ela. É orar mais, falar menos. Você vai orar muito, ora. Você vai orando, sabe o que acontece? No mundo espiritual, as cadeias vão caindo. Toda a resistência que seu pai, sua mãe e seus amigos têm, vão caindo através da oração. Cada amarra, cada cadeia, cada cadeado vai sendo aberto pelo sangue de Jesus através do Espírito Santo. Aí você vai orando, as cadeias vão caindo. Vai chegar uma hora que sua mãe vai chegar em você e falar assim: o que é esse negócio mesmo? E você vai ver o que Deus vai fazer. As amarras só caem através da oração. Pessoal do evangelismo, se vocês orarem 1h30 e evangelizar 20 minutos, não adianta. Não é o contrário. Não adianta, não vão ganhar almas. Quem que eu quero ganhar? É orar. É ganhar para Jesus. Lembra que eu citava sempre Provérbios 11:30 para vocês, né? Quem ganha almas é sábio, e você tem como ganhá-las. O Senhor ele chama você, me chama, para sermos verdadeiros missionários. Ele chama você para se afastar do pecado e a chegar-se a Ele, para que as almas através de você sejam salvas, para que as pessoas naturalmente conversem com você sobre o Evangelho. Porque o Deus Todo-Poderoso, quando você ora, Ele dá oportunidades para mim e para você. Ele vai dar. Deus te chama para ser um verdadeiro missionário. Se você não tem sido um missionário, você passa longe disso. O Senhor Ele te chama, vem ser missionário. Você vai ver quanto que é bom servir ao Senhor, quanto que é bom estarmos aos pés dEle. As pessoas se atraem por aqueles que buscam. Que tipo de missionário nós somos? O Senhor Ele te chama hoje para ser um missionário com o coração compungido na presença dEle. Ele chama para você ser, não Pedro, não Paulo, não Hudson Taylor, não Billy Graham, mas que você seja um missionário aonde você está, e seja bênção ali. E eu chamo a atenção para você que está me ouvindo aqui, que não é missionário ainda, ou seja, que não recebeu, através do arrependimento da fé, Cristo. Se você não recebeu, corre. Se você não se arrependeu dos seus pecados, corre. O Senhor Ele te chama hoje. Eu falei esses dias com algumas pessoas, às vezes a chance acaba, o Senhor Ele nos recolhe. Corre que a chance é agora, em nome de Jesus. Deus Ele vai ouvir a sua petição quando você sentir aquelas dores de parto por alguém. Ele vai ouvir. Ele vai se inclinar para você e falar assim: eu vou pedir que o Espírito Santo vá lá e quebre as amarras naquela vida ali. Quer ser missionário? Comece pela sua vida. Deixe o pecado. Quer ser missionário? Arrependa-se. Quer ser missionário? Comece a ter fé. Quer ser missionário? Comece a olhar para a obra de Cristo e ver que sem Ele você e eu não somos nada. Quer ser missionário? Começa a ser diferente na sua casa. Através do seu testemunho, as pessoas vão vir a Cristo. Quer ser um missionário? Começa a mudar a atitude com quem você sempre maltratou. As pessoas têm que olhar para você e falar assim: pô, esse cara é diferente. Você tem fama de brigão, eu falo mesmo, eu sou sincero. Isso aí não presta diante do nosso Deus Todo-Poderoso. A sinceridade humana, ela é podre, ela é porca, porque nós só evidenciamos a nossa salvação em Cristo Jesus quando nós fazemos a diferença através do amor. E uma coisa que eu falei para os meninos, através da pacificação. Sem a pacificação, nós não conseguimos ser cristãos de verdade. Sem distribuir a paz às pessoas,
Não consegue. Tem fama de estouradinho? Você não é crente não, bicho. Tu não é crente não. Para com isso. Deus, Ele te chama a ser um verdadeiro missionário em nome de Jesus. Ele te chama a fazer diferença em nome de Jesus. Você quer levar a sério as suas missões? Você quer que Deus te envie para a Itália? Isso é bom, né? Ser missionário na Itália, né? Começa a orar. Você vai ver onde Deus vai te colocar. Quer ser missionário? Começa a orar e você vai ver o que Deus vai fazer na sua família. Aquela lista que você fez e não orou, eu peço encarecidamente para que você refaça essa lista de oração e comece a orar, e comece a sofrer por essas almas, e comece a suar por elas. Fala: Deus salva minha mãe, Deus salva meu pai, Deus salva minha família, salva meus amigos, salva meu querido. Tem aquele amigo que é mais chegado que o irmão, não tem? Só que se você não ora por ele, você não é amigo dele. Você vai orar por ele e vai falar assim: esse meu irmão vai ser salvo. Eu estou vendo ele aqui na igreja já. E pela fé você vai ver as pessoas se achegando a Cristo. Quer que aquele seu amigo que não é crente, mas ele é super bonzinho, que ele vem para a igreja? Lembre que o super bonzinho é o que tem o coração mais duro, porque ele acha que ele já é honesto, que ele não mente, então é bom. Aí as meninas falam: eu vou namorar ele é bonzinho, ele é assim, assado, ele é ótimo. Isso, faz isso mesmo, trouxa. Aí amanhã ele fala para você: não quero mais ir na igreja não. A menina fala: não, ele é ótimo, conheço a família. É crente? Não é. Pula fora. Ou ele converte ou pula fora. Então você que é mais ou menos aí, vocês que estão aí no namoro, aí, estão pensando em namorar gente de fora, vai já sabendo, é dor de cabeça para você. Você vai ter que orar em dobro. Pensa nessas coisas. Queria levar você a pensar. Para fazer missões, você tem que falar em eternidade. Só que se você não tem certeza da sua eternidade, de nada adianta. O Senhor nos chama para o cristianismo também verdadeiro na presença dEle. Não só de ouvir falar, mas de experiência. Experiência com Ele. Peça experiências ao Espírito Santo. E mais do que tudo, não adianta eu fazer nada sem o poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Se você não tem o poder do Espírito Santo, você pode, como eu falei, preguei muitas vezes, fiz muita coisa e na verdade não fiz nada. Porque o Espírito Santo, ele não estava atuante em minha vida. Ele não tem como ter salvação. Você vai fazer esse compromisso. Uma alma para Jesus. Você que é cristão. Você que não é cristão ainda, que está meio em cima do muro, o Senhor, Ele te chama hoje. Mas você que já é cristão, uma alma por ano. Uma alma por ano. Você vai gemer pelo seu amigo 365 dias. Vai dizer: Senhor, salva esse meu amigo. Meu amigo precisa do teu poder. Meu amigo precisa da salvação. Você vai gemer por ele durante um ano. E o Senhor, Ele vai salvá-lo. Mas você tem que gemer por ele, você tem que orar. As cadeias vão caindo. Você tem que orar. É difícil um amigo? É difícil você trazer uma pessoa e orar por ela, e adotá-la, e cuidar dela? Aí você vai ver que em 200 dias você ganhou essa alma. Você fala: é nóis, vamos para outra. Sem parar. O cristão não pode parar. Quer ser um missionário verdadeiro? Quem quer ser um verdadeiro missionário aqui? Vamos se colocar em pé, por favor. Falei quase tudo que queria, mas nem tudo que eu gostaria. O Senhor te chama. E eu fico muito assim, eu fiquei triste quando eu estava preparando essa mensagem, porque eu olho para a igreja cristã e na verdade a gente vê que são poucos. A seara está tão grande, são tão poucas pessoas que falam: eu quero, eu preciso trabalhar a obra. Eu não sei como está a sua situação, mas eu não vou fazer apelo, eu me recuso. Apelo eu gosto de fazer, mas eu me recuso no dia de hoje, porque nós temos que ser missionários. Se você não é missionário de você mesmo, o Senhor, Ele te chama hoje, como eu já falei, correndo. Se você tem sido um missionário meia boca, que ninguém sabe direito o que você é um agente secreto de Jeová, você é porcaria igual alguém que não é cristão, porque aí sobre você vai vir um jugo ainda maior. Então abra sua boca e comece a levar o Evangelho para as pessoas. Comece a ser um missionário, comece a dar testemunho na sua casa. E o primeiro testemunho que nós damos é honrando nossos pais. Está sabendo disso, né? Se você não honra seu pai e sua mãe, se você trata eles mal, se você não consegue amar os seus pais como deveria, você está sendo um péssimo missionário. Porque você não consegue nem honrar os seus pais. Então você não pode ser missionário, nem missionário. E o Senhor, Ele te chama para parar com isso e para uma nova vida com Cristo. Uma nova vida. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Se você necessita dessa oração que eu vou fazer, que é: eu preciso
ser uma missionária, eu preciso ser um missionário, de verdade, eu não quero mais ser meia boca. E nós vamos pedir ao Espírito Santo que te use com o poder que Ele nunca usou. E você vai sair daqui hoje, não só triste, mas também impactado com o poder do Evangelho. E o que foi falado aqui vai ecoar no seu coração durante esses dias, durante as semanas, e você vai sair daqui pensando que você tem que ser um melhor missionário, uma melhor missionária na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade. Sejamos missionários. Então vamos orar. Faça primeiro a sua oração. Eu não sei como está a sua vida, mas o Senhor, Ele a conhece. Ore agora, Deus. Diga: Senhor, eu não tenho sido um missionário como eu deveria. Diga a Ele. O Senhor, Ele entende. E o Senhor, a partir de hoje, Ele vai fazer de você um missionário novo, missionário 2.0, que vai dar frutos para o Teu reino. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, porque nós cremos, ó Pai, que nós devemos ser missionários e missionárias usados pelo Senhor para ser bênçãos a partir da nossa casa. Nós queremos sim, Senhor Deus, ser como Hudson Taylor, como Billy Graham. Nós queremos ser, Senhor Deus, como Simonton. Mas nós precisamos aprender a ser nas nossas famílias missionários verdadeiros, que honram seus pais, que abençoam seus irmãos, que gemem em oração por eles, que sentem dores de parto como o Senhor tem pedido para que nós façamos. E em nome de Jesus, coloca o desejo de orar nos nossos corações, para que as cadeias das pessoas que nós quisermos trazer ao Senhor, que caiam, e o Espírito Santo tenha liberdade para agir. Me perdoe, ó Pai, porque eu não tenho sido missionário como eu deveria ser. Muitas vezes eu faço o que não deve ser feito. Em nome de Jesus, eu quero ser um verdadeiro missionário na Tua presença, ó Pai. E faça de cada jovem aqui, cada adolescente aqui, pessoas, Senhor Deus, com o coração compungido na Tua presença, que entendem, ó Pai, que devem fazer algo para o Senhor, que a seara é tão grande, pessoas estão morrendo. Nós vimos aqui, ó Pai, que 66 pessoas perdem a vida por dia. Jovens, ó Pai, que poderiam ouvir o Teu Evangelho, e muitas vezes nós somos omissos. Perdoa-nos, ó Pai, pela nossa omissão, e quebra os nossos corações, quebra as nossas almas. E cada jovem que está aqui, saia daqui com o coração incomodado, em nome de Jesus. Que não saiam daqui, Senhor Deus, simplesmente com um sentimento negativo, mas pelo contrário, mas com um sentimento positivo na Tua presença, de ganhar almas e levar o Teu Evangelho e pregar as boas novas que vêm do Senhor. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, nós agradecemos. Amém?